Olá, sou Mauro Martorelli, arte educador de cenografia do Fábrica de Cultura Jaçanã. E esse vídeo é da trilha de... Bem-vindos a mais uma aula de efeitos especiais para teatro. Hoje a gente vai fazer uma aula de adereço, que é a fabricação de uma faca e de um machado cenográfico. Não preciso falar que para se usar em teatro a gente precisa fazer coisas que tenham uma certa segurança, né? Que possam ser manipuladas pelo ator sem que ele possa causar algum tipo de corte, ferimento, esse tipo de coisa. Então a gente vai reproduzir em madeira. A gente vai fazer em duas técnicas diferentes, onde basicamente eu fiz dois templates, na verdade dois desenhos que eu imprimi, um desenho de uma faca e um desenho de um machado. Então esse facão que a gente vai fazer, que eu estou fazendo aí, na verdade eu recortei, tirei o desenho porque eu tenho esse molde para fazer várias reproduções, né? Então eu vou traçando com um lápis, com uma caneta, com qualquer coisa que possa ficar fácil de enxergar, depois na hora que eu for serrar. No meu caso aqui, eu vou serrar mais para frente, vocês vão ver, com a minha serra de fita, porque é mais rápido, porque eu tenho aqui e acelera o processo. Mas nesse caso, vocês podem fazer com uma serra tipo manual, dá para fazer até com um arquinho de serra, com uma serra manual normal. Nesse segundo exemplo que eu vou fazer, que é do machado, eu vou colar, eu vou reproduzir uma peça só, né? Nada impede que você imprima várias peças e vá fazendo recorte e tudo mais, mas quando você tem um template, que nem você tem aquilo lá que é um exemplo já recortado, você não tem que ficar imprimindo ou fazendo esse processo todo. Mas quando é uma peça só, como nessa técnica, facilita muito você já ter ela coladinha, porque você fica mais fácil de você copiar o desenho, não precisa ter, poupa o trabalho de você ter que ficar copiando com lápis e tudo mais. O que é importante é passar a cola bem ralinha, bem pouca cola, e espalhar bem, e dar um tempinho para secar, para você começar a cortar e manipular. Como no caso do facão também, eu vou fazer, para ficar bastante realista, eu vou fazer também a empunhadura, né, onde você segura com uma outra tala de madeira, né, um outro recortezinho de madeira, que depois de desenhar eu vou recortar ela no meio para fazer os dois lados, né, para você ter o desenho como se fosse o desenho ergonômico da faca. Então aí eu estou copiando, passando com lápis mais uma vez, né, e daqui a pouquinho eu vou cortar. Tá? Então seguindo aí, o que é importante dizer é sempre tomar cuidado com esse tipo de coisa, né? Quando você trabalha com ferramentas de corte, que nem essa serra, né, que é a serra de fita, você não pode usar luva. É importante ter esse cuidado. Ferramentas de corte que são circulares ou de tracionadas, se a luva prender numa serra, na hora que você estiver trabalhando, ela puxa o teu corpo para dentro do corte, né? Então é um detalhe que às vezes as pessoas falam, pô, você não está usando luva, mas nesse tipo de caso a luva oferece mais perigo do que segurança, né? Então, tanto é que no próprio manual diz que você não pode usar luva na utilização desse material. Eu poderia estar usando aí um outro empurrador, vocês viram que eu peguei um pedacinho de madeira para empurrar, para não chegar perto da lâmina na hora de efetuar esse corte, né? Poderia estar usando, como aqui era uma coisa muito simples, muito rápida, né, e não soltava muita farpa, né, ou ferpa, dependendo do que lugar que você tiver, mas o que é importante dizer é que é importante você usar um óculos de proteção também. Que aí eu estou marcando onde eu vou fazer o corte da serra, da lâmina, né, onde vai fazer o desenho da lâmina propriamente dito, né. Se você deixar ela reta assim, ela não vai ficar realista. Então eu peguei uma grosa de madeira, né? Pode ser uma grosa, uma lixa mais grossa de madeira também dá para fazer isso, e dei o acabamento com uma lixa, deixando ela arredondadinha, parecendo um corte real do gume do machado, né?
Aí, ó, onde eu fiz essa colagem, né, passando a lixa depois nessa hora do acabamento, você consegue tirar todo o papelzinho que está colado, inclusive a cola que você usou, né? Por isso que é importante usar uma cola à base de água, uma cola escolar. Se você usar uma cola muito dura, uma cola muito resistente, você não vai conseguir. A mesma coisa foi feita também no facão, né? Então agora eu vou colar as talas, que nem eu havia dito, né? Então eu passei a cola ali, passei a cola também na outra peça, deixar as duas juntas, e vou bater 3 preguinhos para segurar elas no mesmo lugar, né? Poderia deixar secando só na cola, daria também certo, né? Mas para facilitar, fazer tudo rápido. No machado também eu já tinha esse cabo já pronto, preparado, eu só afinei para ficar no mesmo diâmetro do desenho que eu fiz com a madeira. Usei outros 2 toquinhos de madeira quadradinhos para fazer a emenda, estou fixando, decidi fixar por esses quadradinhos. E na sequência eu vou encaixar com a cola e bater um preguinho num lado e um preguinho no outro. Mesma coisa com o detalhe da parte de trás do machado. Aí é deixar secar, dá um tempinho para deixar secar, para depois começar a fazer o acabamento. Enquanto isso, já aproveitei e dei uma animada para tirar as rebarbas, né, o que sobra da madeira da parte do desenho do facão. Vou deixar tudo alinhado, dei uma lixadinha e ficou perfeitinho, ficou como se fosse uma coisa só. Aí, é importante na parte do acabamento, na parte da pintura, é que nem eu estou mascarando aí as peças para os pontos onde eu não quero que a pintura da parte metálica apareça. Então, na parte que seria a parte do cabo, onde vai ter a parte da mão, né, eu estou protegendo. E o detalhe que aí na parte do meio, né, que eu deixei livre, eu vou pintar na parte metálica para ter a ilusão da continuação da parte da lâmina da faca, assim como nas facas de verdade, que você vê a lâmina dividida. Então eu estou preenchendo bem aí no meio com tinta, né? A tinta de base que eu estou usando aí é uma tinta PVA preta, né, fosca, porque ela dá melhor resultado na hora de você dar o acabamento metalizado. Você já tendo um fundo preto, o efeito do brilho aparece mais do que você dar um fundo branco ou um fundo claro. Então, essa é uma dica que eu dou também que é legal. Para fazer o metal, eu uso essa pasta de douração, que na verdade é uma pasta de prata, né? Que é uma cera, é uma tinta em cera, né? E ela tem a parte do pigmento dela, a base é como se fosse purpurina, como se fosse um material de carga mineral prateada, né? E o que é legal é que assim, você aplica ela estando úmida, ela leva um tempo para você secar, para ela secar, para ela absorver. Então você deixa um pouquinho ela de lado e passando um paninho, você polindo ela com um pano seco, ela vai dando mais brilho, né? Ela vai polindo e dando brilho, ela vai dando um aspecto metalizado bem realista, né? Então eu deixei ali de lado, depois eu vou fazer o acabamento e envelhecimento, né? Então é a mesma coisa. Passa uma camada grande, uma camada boa. Dá para fazer o efeito também de usar a base preta e deixar falhada, né, em alguns pontos, e você aplicar o prata só em alguns pontos, dando o ressalto da cor. Termina de aplicar. Aí eu preparei uma tinta laranja e uma tinta marrom, bem diluída em água, onde você vai aplicando de forma falhada em cima da peça para dar um envelhecimento de enferrujado, de metal enferrujado. Essa dica é bem bacana e você aplica e antes mesmo de secar, ainda com ela úmida, você vem com um pano seco e vai dando os detalhes da parte enferrujada. Se você raspar essa tinta que você acabou de colocar em alguns pontos, você vai dando pontos de brilho e pontos de falha, dando um aspecto mais natural da ferrugem. Um outro envelhecimento, né, que é um revelhimento que a gente chama de banho preto, né, que é a mesma coisa que aquilo lá, mas você vai ter uma coisa de uma oxidação negra, de metal forjado, né?
E o que é bacana, que nem eu estou limpando aí a parte onde tem o corte, porque geralmente é onde você vai passando para afiar, onde está sempre mais novo o corte, né, o metal está menos envelhecido, né, mais polido, e ainda com a cera não totalmente seca, se você passar, que nem eu passei o dedo ali, vai dando umas fosqueadas em alguns pontos para você deixar o detalhe mais, mais ressaltado. Nesse caso agora eu peguei o preto e eu estou fazendo um esfumilho, né? Eu estou fazendo com o dedo, né? Espalhando, criando áreas de sombra. E ali eu peguei o prata de novo e deixei o prata no destaque de onde tem um corte, para parecer onde está afiada a faca também, né? Aproveitei a tinta marrom com laranjinha para dar um aspecto mais de madeira mais nobre no cabo da faca. Deu uma envelhecidinha também, esfumilho com a mão mesmo. E tá aí, tá pronto. As duas peças, muito bacana. Um abraço, gente. Até mais.